As síndromes aórticas agudas são uma patologia rara, né? Não, de fato, não é comum. Porém, apresenta uma elevadíssima mortalidade, que ultrapassa 50% a 60% dos casos. Por isso que é tão importante nós estarmos atentos para que possamos fazer o diagnóstico. Os fatores de risco são relacionados à aterosclerose. A hipertensão arterial é um fator muito importante, presente numa grande parte dos pacientes acometidos com síndromes aórticas agudas. Também está relacionado a tabagismo, cirurgia cardíaca ou vasculares prévias. A aterosclerose é uma questão também importante. A ortites, doenças do colágeno e algumas doenças genéticas, como a síndrome de Marfan, por exemplo. Um fator muito importante que a gente tem que estar atento é o tipo de dor. A dor realmente é uma dor muito forte. Muitos pacientes referem essa dor como uma dor rasgando o peito. Então, é importante a gente estar atento a essa dor de forte intensidade para que a gente consiga suspeitar. Por que é importante ter a suspeição clínica? Porque a gente não consegue fazer o diagnóstico baseado nem na história clínica e nem no exame físico. Para que nós possamos fazer o diagnóstico, é imprescindível a utilização dos métodos de diagnóstico por imagem não invasivos. E para que nós possamos utilizar os métodos de diagnóstico não invasivo, nós precisamos suspeitar. Então, vamos ter em mente que essa dor forte no peito, do tipo rasgando o peito, muitas vezes dirigindo-se ao dorso, é um fator muito importante. Dentre os métodos de diagnóstico por imagem não invasivos, nós temos o ecocardiograma transtorácico, que pode fazer o diagnóstico, mas tem uma limitação na visibilização de determinados segmentos da aorta. E nós temos a angiotomografia e a angiorressonância magnética, que conseguem estudar uma maior extensão longitudinal da aorta, né? A aorta, ela começa na crosta, na altura da raiz aórtica, e ela se estende até o abdômen, até aproximadamente a região umbilical, onde ela se bifurca em artérias ilíacas. Então, a angiotomografia e a angiorressonância magnética, diferente do ecocardiograma, ela permite um estudo de uma extensão longitudinal maior, tá certo? E dentre esses dois métodos, a angiotomografia e a angiorressonância magnética, a angiotomografia é o método de escolha. E por que é o método de escolha? Primeiro, a questão do tempo. A angiotomografia é um método muito mais rápido do que a angiorressonância magnética. E como nós falamos, a mortalidade é altíssima. E essa mortalidade, ela aumenta em função do tempo. Quanto mais tempo passar, maior é a mortalidade, principalmente em se tratando das dissecções que acometem o segmento ascendente. Então, como a angiotomografia é um exame bem mais rápido que a angiorressonância, ela leva vantagem neste quesito. A angiotomografia, ela pode ser realizada em menos de 1 minuto, né? E uma extensão grande, um estudo bastante extenso, desde a crosta aórtica até o pé, se a gente quiser. Já a angiorressonância magnética demora alguns minutos, cerca de 15 minutos. Então, essa questão do tempo é uma questão bastante importante. Segunda questão é resolução espacial. Resolução espacial diz respeito à qualidade, nitidez da imagem, tá certo? Então, a angiotomografia, ela tem
uma imagem mais nítida. Para a questão de estudo de vaso, a técnica de angiotomografia apresenta uma imagem com uma resolução espacial, uma qualidade, uma nitidez de imagem que permite que a gente distinga questões muito minuciosas, aspectos de pequenas dimensões. Então, essa questão da resolução espacial é também muito importante, fora que também a angiorressonância magnética, o exame de ressonância magnética pode ter limitações relacionadas ao uso de marca-passos, uso de determinados implantes metálicos, que no contexto de emergência, o paciente pode estar monitorizado. Então, a gente sabe que a ressonância magnética é um exame que expõe o paciente a um campo magnético que pode atrair qualquer tipo de objeto metálico. Então, no contexto de urgência, isso também faz diferença de você procurar ter informação se o paciente usa marca-passo, se o paciente tem alguma prótese, se o paciente tem algum clipe, algum implante coclear, adequar todo o sistema de monitorização para que seja não ferromagnético, para que não sofra atração do campo magnético. Isso também é um fator importante. E, por último, o equipamento de tomografia computadorizada de anjo, que permite a realização da angiotomografia, é um equipamento muito mais disponível. Então, falando dentro desse contexto, a angiotomografia é o método de escolha na avaliação do paciente com suspeita de síndrome aórtica aguda. É o melhor método, é o método que mais nos traz informações, que mais define o caso, e por isso é o método que nós vamos falar nessa aula, tá certo? E dentro desse contexto de ser o método de escolha, eu quero aqui fixar e quero ressaltar, quero que fique bem claro para vocês que a questão de ser rápido, a questão do tempo e a questão da resolução espacial, que diz respeito à qualidade, à nitidez da imagem, à definição da imagem, são os dois principais fatores que fazem com que a angiotomografia seja o método de escolha para avaliação das síndromes aórticas agudas. Mas é um exame isento de qualquer desvantagem? Não. Qual é a desvantagem da angiotomografia? Exposição à radiação ionizante, como qualquer exame de tomografia computadorizada, exposição ao meio de contraste organoiodado. Nós sabemos que o contraste utilizado nos exames de tomografia é um, e o contraste utilizado nos exames de ressonância é outro. No exame de tomografia, o contraste organoiodado, no exame de ressonância, é o gadolínio. O contraste organoiodado, ele tem um potencial alérgeno bem maior que o gadolínio. Além disso, ele pode causar alguma agressão ao parênquima renal, tá certo? Então, pode haver contraindicação para a tomografia computadorizada relacionada à exposição à radiação ionizante ou a contraindicação, cuidado na questão da utilização do meio de contraste organoiodado. Nesses casos, a angiorressonância seria uma alternativa. Lembrando que não é uma boa alternativa no contexto de urgência, e sim como um exame ambulatorial, um exame eletivo. Então, o que é uma síndrome aórtica aguda? É qualquer patologia aguda da aorta, qualquer coisa que seja aguda e seja na aorta é caracterizada como uma síndrome aórtica aguda? Não. A síndrome aórtica aguda, ela representa um grupo de 3 doenças que apresentam como mecanismo fisiopatológico a perda da integridade da camada média da parede da aorta. Esse é o mecanismo fisiopatológico comum,
relacionado às síndromes aórticas agudas. Então, por exemplo, se eu tenho um aneurisma aórtico verdadeiro, que é um aneurisma verdadeiro, é um aneurisma, é uma situação na qual existe uma dilatação da parede da aorta, mas as 3 camadas da parede da aorta estão íntegras. E esse aneurisma, ele está crescendo muito a ponto de estar numa ruptura iminente. É uma situação de relativa urgência? É. Mas não pode ser caracterizado como uma síndrome aórtica aguda. Porque uma síndrome aórtica aguda, ela tem como mecanismo fisiopatológico a perda da integridade da camada média da parede arterial e ocorrem 3 doenças, 3 entidades, 3 variações patológicas específicas que nós vamos discutir aqui e agora. Só relembrando aqui para vocês como é composta normalmente a parede da aorta. A camada mais interna é a camada íntima, nós temos, após a íntima, a camada média e a camada mais externa é a adventícia. Então, quando ocorre a síndrome aórtica aguda, como mecanismo fisiopatológico comum, existe uma perda da integridade da média, existe uma lesão da média, por assim dizer. E essa lesão da média, ela é comum às 3 variações, às 3 entidades que compõem as síndromes aórticas agudas. Quais são elas? Dissecção aórtica clássica, hematoma intramural e úlcera aterosclerótica penetrante. Nessa ordem de frequência de acometimento. Tá certo? Do mais comum para o menos comum. A prevalência é baixa, acomete apenas 0,2 a 0,8% da população, mas se torna de uma característica dramática pela elevada letalidade. Então, vamos prestar atenção no tipo da dor para que possamos suspeitar e partir para os métodos de imagem que, de fato, vão nos possibilitar o diagnóstico. É mais comum em homens e menos comum em mulheres, mas alguns estudos relatam um pior prognóstico em mulheres. E existe também um pior prognóstico nas lesões que acometem o segmento ascendente da aorta, e um melhor prognóstico comparativamente nos casos em que o segmento ascendente está íntegro e a lesão inicia-se no segmento descendente. Então, essas são, deixa eu ver se essa canetinha aponta, ó. Essas são as três variantes que compõem a síndrome aórtica aguda. Como eu falei, em ordem de frequência, 70% dos casos se apresentam como dissecção clássica. 25% dos casos se apresentam na forma de hematoma intramural e entre 2% e 7%, aqui eu coloquei a média de 5%, na forma de úlcera aterosclerótica penetrante. Como eu falei anteriormente, o mecanismo comum a essas 3 variações é a perda da integridade da camada média, tá certo? Na dissecção aórtica clássica, o processo inicia-se por uma lesão, uma laceração na camada mais interna, na íntima. E aí, através dessa laceração, dessa perda de continuidade, dessa perda da integridade, desse buraquinho, por assim dizer, na íntima, existe a entrada de sangue da luz da aorta para dentro da parede. Então, esse sangue na dissecção clássica, ele penetra a média e ele estende-se longitudinalmente. Ele estende-se a partir do orifício de entrada, ele vai se estendendo longitudinalmente. Normalmente, ele se estende
distalmente, ou seja, no sentido caudal, no sentido do pé, mas pode ocorrer também de uma dissecção e de uma extensão retrógrada, ou seja, proximal em relação ao orifício de entrada. Então, esse primeiro caso aqui é o caso de uma dissecção clássica, que acomete a maioria dos casos, 70% dos casos. Na úlcera aterosclerótica penetrante, existe também uma lesão da íntima que normalmente é causada por uma placa de ateroma, por uma placa aterosclerótica que penetra a íntima e atinge a camada média, tendo então a entrada de sangue da luz em direção à camada média. Mas na úlcera aterosclerótica penetrante, esse sangue ele fica localizado, ele não se estende longitudinalmente, entende? Então, percebam que existe assim uma bolsinha, um abaulamento focal, ao passo que na dissecção clássica existe essa extensão longitudinal. Então, tanto a dissecção clássica quanto que seria esse primeiro caso aqui, quanto a úlcera aterosclerótica penetrante cursam com essa lesão intimal, esse orifício na íntima, esse buraquinho aqui na íntima. Sendo que a diferença é que na úlcera aterosclerótica penetrante, o sangue fica localizado como um bolsão, como um abaulamento. E na dissecção clássica, ele se estende, ou proximal ou distal. Já no hematoma intramural, que é essa terceira situação aqui, existe a perda da integridade da camada média. Porém, o exame de imagem, a angiotomografia, não detecta este orifício que a gente vê nas outras duas variantes. Existe um sangramento no interior da camada média com a separação da adventícia em relação à camada mais interna, que é a camada íntima, mas não existe, não existe, não. Nós não detectamos, através dos métodos de imagem tradicionais, este orifício de comunicação. E como nós não detectamos, através dos métodos de imagem tradicionais, esse orifício de comunicação, também no exame contrastado não existe a saída do contraste do que seria a luz verdadeira para dentro da parede da aorta. Ok? E nós vamos ver isso em seguida com imagens, tá? Mas, por enquanto, vamos falar a respeito da classificação da dissecção aórtica em relação à extensão longitudinal. Então, assim, é muito importante, inicialmente, que num paciente com dor torácica lancinante, nós consigamos suspeitar e diagnosticar a presença de uma síndrome aórtica aguda. E o segundo fator mais importante é, diante de um paciente com dissecção ou com hematoma intramural, que eu possa classificar esse hematoma. Em relação à extensão longitudinal, nós temos dois tipos de classificação. A classificação de De Baker e a classificação de Stanford. E aqui eu preciso que fique bem claro para vocês que, do ponto de vista prático, nas salas de emergência, nos PAs, a classificação mais utilizada é a classificação de Stanford. Por quê? Porque a classificação de Stanford, ela determina prognóstico e determina conduta terapêutica. Como eu falei anteriormente, nós sabemos que as dissecções que acometem o segmento ascendente, elas são as que têm prognóstico mais reservado. Por quê?
Porque essas dissecções, elas podem evoluir para o pericárdio, dando um quadro de um tamponamento cardíaco. Elas podem acometer a válvula aórtica, dando um quadro de insuficiência aórtica, que pode ser grave. Elas podem estender-se às artérias coronárias, fechando uma coronária e dando um quadro de infarto agudo do miocárdio. Então, tudo isso levaria a um prognóstico muito reservado. Por conta disso, as dissecções do tipo A de Stanford, que são todas aquelas que acometem o segmento ascendente, estendendo-se ou não para o descendente. Não importa se está estendendo, se estende para o descendente ou não, o prognóstico é reservado do mesmo jeito. Se pegar o segmento ascendente, apenas o segmento ascendente, ou pegar o ascendente e estender-se ao descendente, o prognóstico vai ser reservado do mesmo jeito. E em ambas as situações, nós classificamos como Stanford A. E esse paciente tem que ir para o centro cirúrgico, a conduta cirúrgica imediata, para que nós consigamos melhorar o prognóstico desse paciente, impedindo um desfecho catastrófico. Então, a classificação de Stanford A, ela pode ser subdividida em DBAC 1, quando a dissecção inicia-se no segmento ascendente e estende-se para o descendente, e DBAC 2, quando a dissecção ela restringe-se ao segmento ascendente apenas. Então, Stanford A engloba DBAC 1 e DBAC 2, tá certo? E Stanford B é toda aquela dissecção que acomete o segmento descendente da aorta, ou seja, ela inicia-se após a emergência da artéria subclávia esquerda. Lembrando aqui, os ramos do arco que originam-se do arco aórtico são esse primeiro, tronco arterial braquicefálico, o segundo ramo, que eu estou mostrando aqui, artéria carótida comum esquerda, e o terceiro ramo, artéria subclávia esquerda. Então, a dissecção ocorreu após a saída da artéria subclávia esquerda, ela é classificada como Stanford B, DBAC 3. Antes da saída da subclávia esquerda, ela é classificada como Stanford A e DBAC 2 se ela se restringir ao segmento ascendente, e DBAC 1 se ela começar no segmento ascendente e estender-se ao segmento descendente. Então, vamos lembrar que a classificação de DBAC, ela estratifica mais, tendo utilidade para fins de pesquisa, pela maior estratificação dos pacientes, mas do ponto de vista clínico, da prática médica, a Stanford é preferida porque ela determina prognóstico e determina conduta. Então, quando nós, no nosso laudo, colocamos a classificação, a gente já está ditando o que vai acontecer com o paciente. Ok? Então, aqui, para ilustrar com imagens, né? Nós temos aqui, nesse caso do meio, uma angiotomografia, uma imagem axial, que é essa imagem transversal. Nós temos aqui a aorta ascendente, aqui nós temos a aorta descendente, aqui nós temos uma linha hipodensa que representa o flap intimal, que divide a luz da aorta em duas. Essa linha é vista tanto no segmento ascendente quanto no segmento descendente, caracterizando, então, pela classificação de Stanford, o Stanford A, e pela classificação de DBAC, o DBAC 1, o DBAC 1. Essa primeira imagem aqui, nós vemos esse segmento ascendente da aorta, que eu estou mostrando aqui, dilatado. Nós vemos aqui uma linha hipodensa, que é uma linha escura, dividindo
a luz da aorta em duas, e o segmento descendente está livre de dissecção. Nós não temos duplo lúmen no segmento descendente. Então, por acometer o segmento ascendente, é uma Stanford A, e por acometer apenas o segmento ascendente e não se estender para o descendente, é uma De Baker 2. Já esse terceiro caso aqui, nós temos o segmento ascendente da aorta, que não apresenta duplo lumen, a luz está inteira, ela não está dividida em duas, eu não vejo nenhuma imagem hipodensa no segmento ascendente, a exemplo dessa que eu vejo aqui, na ponta da seta, no segmento descendente. Então, como o segmento ascendente ele está livre, a dissecção acomete só o segmento descendente, é uma Stanford B, De Baker 3, tá certo? Aqui eu vou marcar o local do flap intimal só para... Eita, que a coordenação não está boa. Para vocês memorizarem. Essa é só o segmento ascendente. Essa daqui o flap, tanto no ascendente quanto no descendente. E nesse caso aqui, no segmento descendente. Em relação ao tempo de ocorrência da dissecção, eu posso classificar ela em hiperaguda, quando ela ocorre dentro das primeiras 24 horas, aguda entre 24 horas e 14 dias, subaguda 14 e 90 dias e crônica quando ela se dá há mais de 90 dias. Lembrando que quanto mais precoce, mais instável o paciente, mais imprevisível é o curso da doença. Bom, como eu já falei anteriormente, o diagnóstico se dá preferencialmente, o método de escolha é a angiotomografia computadorizada. É importante que o médico emergencista, o colega que recebeu o paciente na entrada, ele refira, ao pedir a angiotomografia, que a suspeita é uma síndrome aórtica aguda. Porque nos casos da síndrome aórtica aguda, é muito importante que a gente faça uma varredura inicial, um exame inicial sem a infusão do meio de contraste endovenoso. Porque quando nós fazemos a varredura sem a infusão do meio de contraste endovenoso, fica muito mais fácil de estabelecer o diagnóstico da segunda variante mais comum de síndromes aórticas agudas, que é o hematoma intramural. E a gente vai ver isso logo em seguida, qual é o achado de imagem que me leva a suspeitar de hematoma intramural. Então, o protocolo para a pesquisa de síndromes aórticas agudas envolve uma varredura sem contraste. Essa varredura visa principalmente a identificação do achado característico do hematoma intramural, que nós vamos ver em seguida, visa também uma fase arterial, que é a angiotomografia propriamente dita. Em todos os exames, se for um exame, por exemplo, só para um aneurisma aórtico verdadeiro, nós vamos fazer provavelmente apenas a fase arterial. Essa fase arterial é o que compõe o exame de angiotomografia, ela e somente ela, na grande maioria dos casos de investigação por angiotomografia, mas diante de uma síndrome aórtica aguda, nós temos que fazer pelo menos a fase sem contraste e a fase arterial, e eventualmente também é importante fazer uma fase tardia para verificar e para excluir, descartar completamente a presença de trombo dentro da falsa luz. Nós fazemos esse exame utilizando o meio de contraste iodado, uma quantidade que varia entre 100 e 120 ml de contraste, a depender do biotipo, do peso do paciente, da altura, e fazemos isso com uma infusão de 4 ml de contraste por segundo.
Esse exame tem uma elevada sensibilidade e especificidade próximas a 100%. Então, aqui tem um exemplo para vocês verem a forma de apresentação de imagem de angiotomografia de uma dissecção clássica. Essa primeira imagem aqui, uma imagem no plano coronal, essa imagem de frente no plano coronal, aqui a gente vê a raiz aórtica, o segmento ascendente da aorta, que está livre de dissecção, não vemos dupla luz, não vemos a imagem que caracteriza a dissecção clássica, que é o flap de dissecção intimal. Aqui a imagem também no plano coronal, só que num nível um pouco mais posterior. Aqui a gente vê já nesse nível aqui da região mais posterior do arco aórtico, após a saída da artéria subclávia, nós vemos essa imagem aqui, uma linha hipodensa que divide a luz da aorta em duas e caracteriza o flap de dissecção intimal, uma imagem linear hipodensa que divide a luz da aorta em duas. Vemos também esse flap de dissecção intimal neste plano aqui. Aqui é a imagem no nível ainda mais posterior, também a imagem coronal, mostrando o flap de dissecção intimal neste nível. E aqui um plano sagital da aorta torácica, mostrando aqui o início do flap de dissecção intimal, e vemos ele aqui nestas topografias dividindo a luz da aorta em duas. Então aqui tem uma luz, deixa eu pegar o apontador, aqui uma luz e aqui outra luz. Então, flap intimal, o orifício de entrada duplo lume que se estende longitudinalmente, caracterizando a dissecção aórtica clássica, que a gente já viu que acomete 70% dos pacientes com síndromes aórticas agudas. Aqui um exame de angiotomografia, mostrando uma reconstrução da aorta. Essa imagem a reconstrução é mostrada com a técnica MIP, e essa aqui uma técnica VRT. Então, a gente pode utilizar algumas técnicas para demonstrar melhor essa imagem da aorta. Aqui também uma aorta torácica. Esse paciente apresenta aqui uns fios metálicos, uma rafia metálica no externo, demonstrando que ele foi submetido a uma cirurgia torácica. E aqui a gente vê que, na verdade, houve uma interposição de uma prótese aórtica nessa topografia que eu marquei aqui em vermelho. Na realidade, esse paciente, ele teve uma dissecção tipo A, foi interposta uma prótese no segmento ascendente da aorta, porque nós sabemos que a dissecção tipo A da classificação de Stanford tem prognóstico reservado e, portanto, o paciente tem que ir para a cirurgia. Então, ele foi para a cirurgia, corrigiu a dissecção do segmento ascendente e ficou aqui o processo residual de duplo lumen no segmento descendente da aorta. Então, aqui a gente tem a luz verdadeira e aqui a gente tem a falsa luz. E aqui a gente tem o flap de dissecção intimal, que é essa imagem linear hipodensa. Essa é a nomenclatura que nós usamos para a tomografia. Uma imagem escura é hipodensa, que divide a luz da aorta em duas. Então, está caracterizado uma dissecção clássica aí, que foi corrigida ao segmento ascendente através da interposição de prótese. Então, nós já vimos a dissecção clássica, né? Vamos fixar essa imagem, né? Na dissecção clássica existe uma lesão na íntima com um buraquinho, um orifício de entrada, e aí o sangue entra formando duas luzes, a luz verdadeira e a falsa luz, e se estende longitudinalmente. Então, para que haja dissecção clássica, tem que ter o orifício de entrada, que é a lesão intimal inicial, que originou o processo, e a
a opacificação pelo meio de contraste, né, que dá essa coloração hiperdensa, essa coloração branca na tomografia de duas luzes. Essa é a dissecção clássica, que acomete 70% dos casos de síndrome aórtica aguda. O hematoma intramural, que representa cerca de 25% dos casos, ocorre a perda da integridade da camada média, que esse é o mecanismo fisiopatológico comum, as 3 variantes de dissecção, porém, nós não identificamos, pelos métodos de imagem, o local de ruptura, não identificamos o orifício pelos métodos de imagem, pela angiotomografia, assim como não há opacificação dentro da parede pelo meio de contraste. Não há orifício, não há duplo lúmen, ok? Não há flap intimal, não há orifício e não há duplo lúmen. Existia uma teoria que era aceita de que isso poderia, o processo do hematoma intramural poderia estar relacionado à ruptura dos vasa vasorum, que são os vasos que irrigam a parede da aorta. Mas já existem teorias que podem haver microlacerações, pequenos orifícios na íntima que nós não conseguimos identificar pelos métodos de imagem que dispomos atualmente. Então, aquele foi o hematoma intramural, que representa 25% dos casos. Já a úlcera aterosclerótica penetrante, como o nome mesmo está dizendo, aterosclerótica, ela está relacionada à aterosclerose. Então, a placa de ateroma, ela vai se aprofundando e promove uma erosão na íntima, até a membrana elástica interna, e com penetração na túnica média. Isso leva à entrada de sangue na túnica média e ocorre em cerca de 2 a 7% dos casos de síndrome aórtica aguda. Essa penetração de sangue, como eu falei, ela é localizada, diferente da dissecção clássica, onde ocorre uma dupla luz que se estende longitudinalmente. O processo da úlcera aterosclerótica penetrante é como se fosse uma bolsa de contraste, uma lobulação do contorno da parede aórtica localizado, não se estende longitudinalmente, não condiciona um duplo lúmen extenso, mas existe o orifício de entrada, a lesão na íntima. É importante falar aqui que existe alguns fatores relacionados à idade que diferem um pouco da variante de úlcera aterosclerótica penetrante para a variante de dissecção clássica. A dissecção clássica tende a acometer indivíduos mais jovens, quando comparada com a úlcera aterosclerótica penetrante, que tende a acometer indivíduos um pouco mais idosos e, como eu já falei, está muito associado com a aterosclerose. Então, a gente costuma ver muitas placas de ateroma, e isso é importante, inclusive, para a gente fazer o diagnóstico, a gente procurar a placa de ateroma, porque essa lesão está relacionada à placa de ateroma. E é importante também falar aqui com vocês que, como essas 3 variações, dissecção clássica, hematoma intramural e úlcera aterosclerótica penetrante, elas fazem parte de um mesmo mecanismo fisiopatológico, não é incomum existirem coexistência de 2 ou até de 3 dessas variações em um mesmo paciente, ou seja, não é incomum num paciente com úlcera aterosclerótica penetrante ter também nas adjacências um hematoma intramural, ou de um paciente ter hematoma intramural e dissecção clássica. Essas 3 variantes podem coexistir no mesmo paciente, até porque apresentam o mesmo mecanismo fisiopatológico. Então, é importante suspeitar com base na clínica, é importante fazer
a investigação por imagem, porque é a única forma de estabelecer o diagnóstico, fazer a angiotomografia, que é o exame que nos traz um maior número de informações e de uma forma rápida. E diante de uma angiotomografia, o que é que eu preciso ver? Primeiro, existe dissecção, então eu vou procurar a dupla luz, eu vou procurar o flap intimal, eu vou procurar o orifício de entrada. Existindo dissecção, eu vou classificar em tipo A ou tipo B de Stanford, porque eu classificando, eu vou estratificar esse paciente quanto ao prognóstico, eu vou dizer o que é que vai ser feito com ele. A tipo A vai para a cirurgia, a tipo B vai inicialmente para um acompanhamento de perto, se houver complicações que levem à necessidade de cirurgia, ele vai submeter à cirurgia, caso haja necessidade por complicações. A terceira informação importantíssima que eu vou passar aqui para vocês, é preciso diferenciar a luz verdadeira e a falsa luz. É uma informação muito importante quando a gente vai tratar esse paciente. Localizar os pontos, o orifício de entrada, isso é importante, inclusive, para definir se ele é tipo A ou tipo B, e eventuais pontos de reentrada são outros orifícios que comunicam a luz verdadeira e a falsa luz. Diferenciar a dissecção não comunicante, que seria o hematoma intramural, das variações de dissecção comunicante, que seria a dissecção clássica e a úlcera aterosclerótica penetrante. Ver se existe compressão da luz verdadeira, eventualmente a falsa luz, por ter a parede mais enfraquecida, ela cresce, ela costuma crescer, a falsa luz aumenta de tamanho, geralmente a falsa luz é maior que a luz verdadeira, e pelo fato da falsa luz ser mais pressurizada, ela está submetida a uma maior pressão em relação à luz verdadeira, a falsa luz ela tende a crescer e muitas vezes ela cresce comprimindo a luz verdadeira e levando à isquemia de órgão-alvo, que é uma complicação que pode requerer tratamento. É importante, além da gente diferenciar a luz verdadeira da luz falsa, da gente saber quais ramos da aorta emergem da luz verdadeira, quais ramos emergem da luz falsa, existindo ramos que emergem da luz falsa, se esses órgãos nutridos por esses ramos estão sujeitos à isquemia, se existe dissecção estendendo-se para determinados ramos, principalmente ramos que irrigam o encéfalo, as artérias carótidas, tronco arterial braquicefálico, que vai da origem à artéria carótida comum direita, que isso poderia levar a uma isquemia do sistema nervoso central. Existe dilatação da aorta, porque a falsa luz ela pode aumentar tanto que pode levar à ruptura aórtica. E já existem sinais de ruptura nessa avaliação inicial. Existe derrame pleural, existe hematoma no mediastino ou retroperitoneal, então tudo isso deve ser estudado. Então, a primeira pergunta, existe dissecção? Você tem que identificar, como nós já vimos, o flap intimal, que é essa imagem hipodensa, linear, dividindo a luz da aorta em duas. Em existindo, a gente caracteriza como dissecção, esse flap estendendo-se longitudinalmente pela aorta, dividindo a luz da aorta em duas, caracteriza a dissecção clássica. Em existindo dissecção clássica, nós vamos classificar. Do ponto de vista prático, nós vamos dar preferência à classificação de Stanford. Então, pegou o segmento ascendente, é Stanford A. Então, o paciente tem prognóstico reservado, vai para o centro cirúrgico. Poupou o segmento ascendente e o orifício de entrada foi visto após a saída da artéria subclávia esquerda, que é essa que eu estou apontando aqui. Então, é dissecção tipo B, que tem melhor prognóstico. Inicialmente vai ser acompanhado do ponto de vista clínico e vai ser tratado caso haja complicações.
Outra informação importantíssima é como diferenciar a luz verdadeira da falsa luz. E aqui tem essa tabelazinha que vocês podem depois fotografar, porque, inclusive, é uma coisa que é cobrada em provas, né, em exames. A luz verdadeira habitualmente é menor, ao passo que a falsa luz habitualmente é maior, porque a falsa luz habitualmente está mais pressurizada e ela também tem uma parede que é mais fraca. Então, a falsa luz costuma ser maior. A luz verdadeira, ela habitualmente tem um realce mais precoce pelo meio de contraste. Como o contraste organodado ele deixa a imagem hiperdensa, ele deixa mais branco, a luz verdadeira vai estar um pouco mais branca do que a falsa luz. Isso é sempre não, habitualmente. Quando existe muita comunicação entre a luz verdadeira e a falsa luz, através dos múltiplos orifícios que se abrem, que podem se abrir, inclusive reentrada, essa contrastação ela pode ficar mais homogênea, mais semelhante. Mas, de um modo geral, o realce da luz verdadeira é mais precoce e o da falsa luz ele é mais tardio. E ele tem um washout tardio, seria isso. Ele demora mais tempo. Na fase tardia, a luz falsa ela fica mais branca, mais contrastada, mais hiperdensa do que a luz verdadeira, porque demora mais para lavar o contraste. A luz verdadeira não apresenta trombos, ao passo que a falsa luz pode apresentar trombos. A luz verdadeira, ela pode apresentar calcificações intimais, porque a íntima ficou na luz verdadeira, e a falsa luz não apresenta calcificações intimais, mas pode haver cronicamente uma calcificação da adventícia na falsa luz, que não é comum. Habitualmente, o tronco celíaco, a artéria mesentérica superior e a artéria renal direita originam-se da luz verdadeira, ao passo que a artéria renal esquerda origina-se mais comumente da falsa luz. Por que isso? Porque a dissecção aórtica clássica ela tem locais que habitualmente ela se inicia, são locais de maior estresse hemodinâmico, e ela não se dá, a delaminação, ela não se dá de forma longitudinal e retificada, ela se dá de forma helicoidal. Então, ela vai formando como se fosse uma hélice, uma mola. Com isso, a topografia da luz verdadeira e da falsa luz, ela vai mudando a proporção que a gente vai estendendo o exame do tórax para o abdômen. Por isso que, habitualmente, esses três ramos, tronco celíaco, mesentérico superior e renal direita, saem da luz verdadeira e a renal esquerda saem da falsa luz. A falsa luz, ela apresenta o sinal do bico, que a gente vai mostrar para vocês nos slides em seguida, e a luz verdadeira, ela pode apresentar o sinal da biruta, que o sinal da biruta ocorre quando existe uma delaminação de toda a circunferência da aorta, da luz da aorta. Com isso, a luz verdadeira fica totalmente central e a falsa luz fica pela periferia. A gente vai mostrar esses sinais logo em seguida para vocês. Então, como que a gente faz para diferenciar a luz verdadeira e a falsa luz? A gente vai rever aqueles critérios da tabela, né? Dessa tabela que eu acabei de mostrar. Mas é importante que a gente siga, que a gente veja onde começou e que a gente vá seguindo. Então, aqui nós temos que a luz falsa é maior, como a gente vê, inclusive, aqui também, e a luz verdadeira, ela se apresenta menor. Aqui nós temos um trombo relacionado à falsa luz, que é uma coisa que a gente não costuma ver relacionado à luz verdadeira. Então, a luz verdadeira menor e a falsa luz maior. Aqui nós vemos
comunicações que podem ocorrer em diversos níveis, orifícios de entrada e vários pontos de comunicação entre a luz verdadeira e a falsa luz. Quanto maior o número desses orifícios, mais homogêneo, mais semelhante é a contrastação da luz verdadeira e da falsa luz. E esse slide aqui é para mostrar o hematoma intramural, que é, na realidade, uma imagem em forma de meia-lua ou de crescente. Deixa eu colocar aqui, deixa eu tentar colocar isso. Aqui, é uma imagem. Aí, se eu botar o apontador, ele... Deixa eu só aumentar a imagem aqui. Ok. É uma imagem aqui, ó, que ela é uma imagem em forma de crescente hiperdenso. O que é isso? É uma imagem mais branca, mais clara, que a gente vê aqui na periferia em relação à parte intraluminal da aorta. E ela tem uma forma em meia-lua ou uma forma em crescente. Então, eu vou tentar aqui... Ai, meu Deus, não consegui. Deixa eu ver se eu apago. Eu vou tentar desenhar essa imagem aqui. Ficou mais ou menos. E agora eu vou botar a lupa. Então, ficou justamente nessa topografia aqui, uma imagem que ela é semelhante a uma meia-lua, por isso que a gente chama de crescente, e ela a gente chama de hiperdenso, porque ela tem uma densidade maior, ou seja, ela é mais branca em relação às demais partes da luz da aorta. Então, essa imagem de crescente hiperdenso que caracteriza o hematoma intramural. Já a úlcera aterosclerótica penetrante é quando ocorre um abaulamentozinho da aorta e esse contraste ultrapassa o limite da íntima. Muitas vezes está associado, inclusive, a um hematomazinho ainda dentro da parede da aorta. Então, o hematoma intramural, que caracteriza a imagem de crescente hiperdensa, é o sangramento dentro da camada média, promovendo o espessamento da parede da aorta e a separação da íntima em relação à adventícia. E esse sangramento, ele se apresenta hiperdenso e em forma de meia-lua, por isso que ele é caracterizado por esse sinal do crescente hiperdenso. Então, o crescente hiperdenso dentro da parede arterial caracteriza o hematoma intramural. Só que, para caracterizar o crescente hiperdenso, é necessário que a gente faça a varredura sem a infusão endovenosa do meio de contraste. Eu vou mostrar isso para vocês no slide a seguir. Então, no hematoma intramural, nós não vemos o orifício de entrada. Existe um conteúdo hiperdenso, ou seja, esbranquiçado, em forma de meia-lua, que caracteriza o crescente hiperdenso dentro da parede da aorta, e não ocorre opacificação de dentro dessa parede pelo meio de contraste, ou seja, não tem duplo lumen com opacificação pelo contraste. Então, aqui, ó, gente, é essa imagem aqui, ó, de crescente hiperdenso, que aqui está acometendo o segmento descendente da aorta. Aqui também, ó, uma imagem meia-lua ou crescente hiperdensa, ou seja, mais branco em relação às demais partes da aorta. Percebam que esse exame aqui, essas imagens aqui da esquerda, são imagens sem o contraste endovenoso. No momento em que eu coloco o contraste endovenoso, eu vou apagar aqui o que eu desenhei para vocês verem melhor, fica difícil caracterizar essa hiperdensidade. Com o meio de contraste, é difícil caracterizar
o crescente hiperdenso. Vejam como é muito mais fácil eu caracterizar o crescente hiperdenso, que é o sinal que faz o diagnóstico do hematoma intramural, na imagem sem contraste, que está aqui mostrado na seta, e como é difícil eu caracterizar na imagem com contraste. Esse exame foi feito na mesma hora, fez uma série, em seguida fez a outra série, infundiu o contraste, fez a outra série. Então, a presença do contraste intraluminal dificulta a caracterização do crescente hiperdenso. Aqui, novamente, a imagem hiperdensa, separando a camada íntima da parede, da parte mais externa da parede da aorta, caracterizando a imagem do crescente hiperdenso, que dá o diagnóstico do hematoma intramural, e é mostrada aqui também essa imagem em meia-lua. Aqui, inclusive, a gente tem a calcificação intimal deslocada, que também é muito característica da presença de perda da continuidade, da integridade da parede da aorta. Então, aqui, o exemplo de uma úlcera aterosclerótica penetrante, mostrada aqui nessa imagem de reconstrução, exatamente nessa topografia, no segmento torácico da aorta. Aqui um desenho esquemático ilustrando como que essa úlcera aterosclerótica ela se forma a partir de uma placa de ateroma que invade a lâmina elástica interna e penetra a camada média, permitindo com que o contraste e o sangue penetrem essa camada média de uma forma localizada, formando um abaulamento da parede da aorta, que pode levar até a ruptura dessa parede, a rotura dessa parede. Então, aqui, uma úlcera aterosclerótica penetrante, mostrada aqui em diversos planos, nessa angiotomografia com contraste, aqui a imagem em reconstrução tridimensional, e aqui esse paciente com múltiplas úlceras ateroscleróticas penetrantes. Habitualmente, como eu falei para vocês, esses pacientes são mais idosos e tem uma relação grande com a aterosclerose. Então, esses pacientes, eles habitualmente têm mais placas ateromatosas, sofrem mais da doença aterosclerótica que o paciente de dissecção clássica, e é um paciente mais idoso. Aqui um outro exemplo de uma úlcera aterosclerótica penetrante, ou seja, esse abaulamento focal da parede da aorta com penetração do contraste no interior da parede. E aqui essa imagem não está muito boa, mas o exame de angiotomografia permite também que a gente diagnostique complicações relacionadas à dissecção. Aqui eu tenho o flap intimal no segmento ascendente, separando em duas luzes, aqui a falsa luz, aqui a luz verdadeira, e aqui, ó, no segmento descendente, a luz verdadeira, ela está bem comprimida pela falsa luz. A luz verdadeira, deixa eu colocar a caneta, que ela está tão pequena que vai ser difícil até eu desenhar. Ela é só isso aqui. A luz verdadeira é só isso aqui, e a falsa luz, ela está mais dilatada, comprimindo a luz verdadeira. Isso deve ser referido, né? Inclusive tem esse estudo aqui, que referiu que esse formato aqui da luz verdadeira, essa conformação, deve ser referida como uma configuração isquêmica que está mais associada à isquemia de órgão-alvo, ao passo que essa outra configuração é uma configuração benigna. Então, quando a gente vê esse formato da luz verdadeira, isso indica um processo que pode levar à isquemia, habitualmente
comumente está associada à isquemia de órgão-alvo, essa configuração isquêmica da luz verdadeira. Então, aqui, ó, nós vemos esse formato de configuração isquêmica nessa topografia e vemos já um formato mais benigno nesta outra topografia. Esse paciente tinha também um derrame pleural bilateral com atelectasia aqui, ó, do parênquima pulmonar adjacente. O processo de dissecção clássica ele pode levar à dilatação da aorta, como eu falei para vocês, por expansão da falsa luz. Então, gente, não vamos utilizar o termo aneurisma dissecante da aorta. Existe uma dilatação. Aneurisma a gente utiliza para aneurismas verdadeiros, né? São aneurismas verdadeiros, são os aneurismas em que as 3 camadas da parede da aorta, íntima, média e adventícia, estão íntegras. O que ocorre na dissecção aórtica é uma dilatação secundária à expansão da falsa luz, que é mostrada aqui nesse segmento descendente da aorta, nessa reconstrução em MIP, e aqui nessa reconstrução em VRT. É importante estar atento à presença de derrame pleural, que pode ser um sinal indicativo de rotura no contexto de uma dissecção. E outras medidas que a angiotomografia podem nos fornecer, como a distância do orifício de entrada em relação à origem da artéria subclave esquerda, nas dissecções tipo B, né? Nas dissecções tipo B. Habitualmente, essas dissecções tipo B, elas ocorrem logo após a origem da artéria subclave esquerda, na porção mais proximal do segmento descendente. A angiotomografia pode nos dar várias medidas importantes para a programação cirúrgica, como a distância da artéria carótida comum esquerda em relação à artéria subclave esquerda, os diâmetros da aorta, que são importantes para a programação de tratamentos endovasculares, que visam colocar uma endoprótese para fechar esse orifício de entrada, e pode também nos dar informações em relação às artérias ilíacas, às artérias femorais, as vias de acesso através das quais a endoprótese ela pode ascender no tratamento, na programação do tratamento endovascular quando necessário. Então, para ficar de lições dessa nossa explanação, a importância da angiotomografia é o exame mais importante na avaliação das síndromes aórticas agudas, somente devido à sua rapidez e de sua ampla resolução espacial, que diz respeito à qualidade da imagem, com possibilidade de reconstruções tridimensionais. A angiorressonância magnética é um exame que pode dar informações semelhantes, mas é um exame que não é o exame de preferência ou de escolha, principalmente no contexto de urgência. Pode ser uma opção fora do contexto de urgência. Aqui, para ficar para vocês, as informações todas que a angiotomografia pode nos fornecer. Confirmar o diagnóstico, dizer se existe ou não dissecção, qual o tipo, se é estanfo A ou B, diferenciar a luz verdadeira de falsa luz, localizar pontos de entrada e orifícios de reentrada, ver se existe outras formas associadas, se existe um hematoma intramural, se existe úlcera aterosclerótica penetrante, complicações como compressão da luz verdadeira com o formato, a configuração isquêmica, envolvimento de ramos aórticos que podem levar a processos isquêmicos, dilatação de aorta e achados indicativos de rotura, além de achados que podem ajudar na programação do tratamento endovascular. Aqui, só para exemplificar, uma dissecção
evidenciada nessa primeira reconstrução, que é uma reconstrução em MIP, essa primeira aqui a gente chama de MIP, e essa daqui a gente chama de MPR, evidenciando aqui essa imagem longitudinal hipodensa que divide a luz da aorta em duas, caracterizando o flap de dissecção intimal, que se estende longitudinalmente, caracterizando a dissecção clássica. O segmento ascendente está livre. Essa dissecção ela inicia-se após a saída da artéria subclave esquerda, que eu estou mostrando aqui. Então, trata-se de uma dissecção tipo B de Stanford. Esse paciente, entretanto, tinha um abaulamento da parede aórtica nessa topografia, com imagem até compatível com o pseudoaneurisma, e tinha também um volumoso derrame pleural, e esse paciente, o acompanhamento dele mostrou que esse paciente teve uma rotura neste ponto, com um hemotórax, sendo então tratado a nível de urgência com interposição de endoprótese. Era isso que eu tinha para passar para vocês.